E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Tudo, porque aqui pode tudo mesmo, e a gente se junta realmente para falar de tudo, né? E hoje sou eu que tô desse lado, a Kiki tá do outro, pra gente continuar o nosso bate-papo do último encontro. Ela sempre maravilhosa, sem óculos hoje, mais jovem, sempre linda, né? Por isso que eu sou amiga dela, inclusive, porque ela é chique no último, ela inspira, ela é maravilhosa. E a gente vai começar hoje eu fazendo perguntinha pra ela, olha que legal. Kiki, bom, não preciso te falar bem-vinda, porque isso aqui é seu, né, meu bem? Estamos em casa. Bom dia. Nosso, bom dia. No nosso último encontro, a gente falou de um monte de coisa, né? E a ideia é falar de um monte de coisa. Inicialmente, nós nos apresentarmos, eu e você. E eu lembro que no último encontro você fez perguntas pra mim, né? E a gente acabou falando de tudo junto. E hoje é minha vez. E eu lembro de um link do último encontro, que foi quando eu falei que eu acho muito legal as pessoas saberem como é que a gente chegou nisso aqui, né? Como é que a gente realmente levou essa ideia a cabo e começou essa coisa que para muitos vai ser uma surpresa, né? Imagina, o A e o B, né? Juntos, exatamente. Juntos e misturados, né? E, enfim, uma carioca que voltou, né, para São Paulo, recomeçar a vida, né? E uma santista que virou interiorana, né? Campineira. Que caipirou. Caipirou. E aí eu queria falar pra você uma coisa, né, que eu acho importante. A gente dizer pro povo, né? Porque falamos que fizemos faculdade, cada uma numa turma. Mas que turma, que faculdade, né? E por que você escolheu esse curso? Isso te realizou? Enfim, vamos tocar por esse lado para depois a gente seguir com outros temas. Vamos embora. A gente começou no episódio passado falando das histórias da faculdade, né? A gente fez Direito, PUCamp, né? Se esse curso me realizou, por que eu fui, né? Por que eu escolhi Direito? Eu queria ganhar dinheiro. Para mim era importante. Eu sou de uma família de classe média, daqui de Campinas. Eu, graças a Deus, sempre tive tudo, mas eu queria mais, né? Porque pode tudo, né? É lógico, pode tudo. Sempre pode tudo. Então eu queria ganhar dinheiro e eu, antes de fazer Direito, eu queria fazer... Eu escutei essa palavra tributário. Nossa, pra mim é um palavrão isso aí. E eu achava aquilo lindo, né? E aí eu me lembro que eu estava no segundo colegial e perguntei, o que é direito tributário? Eu disse, não, é dos impostos e tal. Eu falei, eu vou fazer isso aí. Dá dinheiro isso? Dá dinheiro. Eu vou fazer isso. E fiz, né? Então eu saí de Campinas cedo, terminei a faculdade, fiquei mais um ano aqui. E comecei a trabalhar na Arthur Andersen, com consultoria fiscal e financeira. Aprendi a fazer balanço, quer dizer, mais ou menos, né? A gente faz uns cursos lá de contabilidade. E foi onde eu fiz uns amigos maravilhosos que eu tenho até hoje, né? Porque a vida são os amigos, né, Dani? São. E aí, lá foi o meu primeiro encontro com o tributário. Né? De lá, eu fui morar sozinha em São José do Rio Preto. Foi a primeira vez que eu saí da minha casa, da casa dos meus pais. E fui trabalhar numa usina de açúcar, com planejamento tributário. Então, assim, você imagina porque você sabe, né, o advogado, quanto a gente não sabe fazer conta. Né? Aliás, por isso que eu escolhi Direito, né? Eu não escolhi, me foi colocado, né? Eu sempre troco em padaria. Entendeu? Só que depois que a gente começa a trabalhar um pouquinho com tributário, você sabe umas coisas assim, regra de 3, ordem de grandeza. Você não fica tão ignorante, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião, naquela época a gente usava HP. Né? Aí Nossa, HP. Peguei minha pasta, assim, peguei minha HP, coloquei assim, fui calcular os juros. O outro advogado, era um processo grande de IPI sobre o açúcar na época da usina, né? Aí o outro advogado olhou pra mim assim, cara, você é muito fera, você sabe... E você sabia porra nenhuma, né? Você sabia, você tava fingindo... Eu vou te falar um negócio que vai quebrar tudo que você pensa sobre mim, mas essa é a única conta que eu sei fazer, é juros compostos. Foi a única coisa que eu aprendi. Então você sabia usar HP mesmo? Não, cara, porque eu tiraria HP pra causar. Não, e a hora que alguém falasse alguma coisa pra mim, eu falava, olha, fofo, deixa eu falar, é só um verniz, entendeu? Só pra fazer me ensina, eu comprei ontem, preciso que alguém me ensine, entendeu? Eu sabia. E fiz... E assim, porque a gente tinha, essa é uma outra coisa engraçada, eu fiz uma pós em gestão financeira. Então, assim, você imagina, eu tinha feito uma pós em economia já aqui na Unicamp, uma extensão. Daí eu falei, não, agora eu tenho que entender isso. E fiz em gestão financeira. Eu era a única advogada do grupo, só tinha engenheiro. Eu era a única advogada. Aí começou a aula de matemática financeira. Engenheiros, na maioria, homens? Ou tinha alguma engenheira? A maioria homem. Não, tinha mulher, tinha mulher, mas uma ou duas. Tá. Mas a advogada era só eu. O resto tudo homem. A gente, era um barato, porque a gente saía de Rio Preto todo fim de semana e ia para Ribeirão. Era um curso da GV, do Rio, que dava em Ribeirão. E aí o professor começou assim, fórmula, matemática financeira, fórmula. Aí eu assim,
professor, olha só, cara, eu não sei isso aí. Eu sei. Eu falei, ó, desculpa, eu não sei, não vou acompanhar. Eu sei mexer um pouco no HP, porque eu aprendi no trabalho. Daí, cara, o professor, eu nunca vou esquecer, isso tem quase 30 anos. O professor olhou assim na sala, quem mais aqui é advogado? Aí todo mundo. Quem é economista? Aí um leu, quem é engenheiro? Todo mundo. Daí o professor, então tá, só advogada aí pode usar HP, o resto é tudo na munheca. E eu fiquei assim, a burra da sala, ninguém sabia. Puta vida. Enfim, então eu comecei com tributário. Vou contar rapidinho, assim, vou contar da minha carreira, porque a gente tem mais um monte de coisa pra falar. Tem mesmo. Mas depois eu fui pra parte empresarial e fui pra multinacional e dirigi departamento jurídico de multinacional. Me realizei sim. A gente sempre tem as bobagens da vida, algumas coisas eu me arrependo. Mas, assim, né, de uma forma geral, no frigir dos ovos, era o que eu queria fazer, eu gosto de fazer. Direito a gente tem que saber falar, tem que saber escrever, tem que gostar de ler, né? E eu gosto muito de tudo isso e me trouxe uma carreira, apesar de todos os percalços, e muitos deles, assim, causados por mim mesma, né? Não foi culpa de ninguém. As tuas escolhas, né? Sempre. Eu fui muito feliz na minha profissão, eu gosto muito. Ah, que bom. E foi lá que você conheceu o seu grande amor, assim? Foi na sua empresa? Vamos falar assim. Então a gente já vai falar disso, a gente já vai falar disso. Mas foi lá que você conheceu, ou foi lá que você... foi lá que você conheceu o pai dos seus filhos? Pai dos meus filhos, sim. Foi no trabalho. Ele era advogado ou ele era engenheiro? Não, ele é engenheiro. Ah, engenheiro. Civil, E ele era chefe do meu chefe. E aquela coisa de menina, né? Porque a gente gosta de homem com poder, né? A gente gosta de... O amor é admiração, né? E então, quando você admirava loucamente. Loucamente. Ele é 10 anos mais velho que eu. Ele era chefe do meu... Eu trabalhava dentro do departamento de controladoria, né? Fazia planejamento tributário nessa usina. Agora é uma usina grande, inclusive foi comprada por um grupo holandês. Eles são bem conhecidos aqui no interior de São Paulo. E ele que me entrevistou. E aí apaixonou. Então eu me apaixonei. Aí ele disse que se apaixonou por mim também. E olha, é engraçado, né? O pessoal fala muito assim que quem faz direito é muito comum casar, né? Com o pessoal da faculdade, ou o pessoal que faz... Que nem médico, exatamente. Pessoal que faz a mesma área, né? No meu caso, eu me casei com um cara que fazia direito, você sabe disso, né? E meu ex-marido, pai dos meus filhos. Mas acontece, sim, né? Ainda mais o primeiro casamento. Isso é muito comum no primeiro, né? Mas depois as pessoas vão, claro, abrindo, né? Mas é difícil, né? Não era muito... Vou confessar uma coisa, eu acho advogado chato. Eu acho advogado chato. E você fala assim, eu nunca vou casar com advogado. Eu já me acho tão chata. Esses homens são chatos. Você acha? Eu sempre fugi muito de advogado. Hoje em dia, claro, a gente revê tudo, né? Hoje em dia a gente casa com um homem mais novo, né, amiga? E assim, até eu escutei um negócio tão engraçado, assim, se você ainda não encontrou o seu par, não se preocupe, porque... Não, se você tem 15, 20 anos e ainda não encontrou o seu par, não se preocupe, porque ele pode não ter nascido. Hoje é mais comum do que nunca, né? Então, assim, a gente abre muito leque, mas, assim, naquela época eu queria um cara, assim, não mais velho, mas eu queria alguém que tivesse à minha frente, eu buscava por isso. Foi o que aconteceu. E é muito legal isso por conta do que eu falei, né? Você era nova, talvez não tão nova, você já trabalhava, né? Sim, porque eu conheci meu ex-marido estudando ainda, né? Embora eu tivesse... Vocês namoravam na faculdade. Na faculdade, eu no quarto e ele no segundo ano. E você foi se casar já trabalhando, né? Bem depois. Eu conheci o meu ex-marido... Eu já tinha... Eu me formei com 22, eu conheci meu ex-marido com 26. Eu casei com 30. Então, isso é muito legal, né? Isso da gente, as mulheres da nossa geração, né? Eu não digo que é a primeira geração, né? Porque isso a gente não pode afirmar, né? Com certeza, ainda mais sendo advogado, né? Mas assim, nada a gente tem certeza. Mas a questão é que a nossa geração é uma geração que casou mais tarde mesmo, né? E que primeiro teve o filho, ganhou o dinheiro para depois ter o filho. A gente queria a realização profissional. A grande maioria, né, das mulheres. E porque a gente já vem de uma época em que a mulher já estava, né? Nossas mães não foram assim, a sua é uma exceção. A minha é uma exceção. Mas você vê, a lei do divórcio, ela surgiu, a gente era nascida. Sim, é de 78, 77, por aí. Então, o que acontece? Nossas mães são frutos de uma legislação
Sim, que uma não cultura permitia não essa questão, né? Nem o divórcio. Nem o divórcio. A minha mãe, como você disse, foi uma exceção à regra, porque a minha mãe, nascida em 40, né? Hoje ela vai fazer 85 anos, Que graça. né? Não parece, mas vai. É. Não, ela não parece. Ela não parece. Ela é gata, ela não parece. Ela é gata, ela é gata. É, mas só pra eu contar aqui, uma vez a gente é muito amiga, eu e a Dani, graças a Deus. Graças a Deus. E ela sofreu um acidente uma vez e eu fui socorrer. E a mãe mora em Santos. E aí a mãe, a filha, todo mundo ligou de vídeo, né? E aí eu não conhecia a mãe da Dani. E quando eu vi, eu falei, gente, mas que linda, que jovem, que maravilhosa. Então, assim, eu sei porque realmente ela é muito Ela bonita, é mesmo. E E a beleza, arrumadinha. ela é. E a beleza dela vem de dentro De também. certeza, né? Não né? tem jeito. Mas a minha mãe é dessas, né? Falando em mulher, né, no empoderamento agora, porque é engraçado que hoje se divulga muito essa questão do empoderamento feminino, eu acho bárbaro, né, imagina, eu acho que a mulher tem mais é que realmente se colocar, mas empoderada foram as minhas avós, essas foram empoderadas, porque a minha avó materna veio da Espanha no porão de navio sozinha, Caraca. com 18 anos, porque o meu avô tinha contraído um novo casamento, porque a mãe dela havia falecido, e minha avó não aceitou a madrasta. A minha avó com 18 veio anos... fugida, porque veio a maioria embora. deles veio fugido, Meu, mas não sozinho, né? E nunca mais viu ninguém da família dela. Cara, mas ela não 18 veio anos. com namorado, nada? Ela veio sozinha. Nossa, fico até arrepiada. Já a mãe do meu pai veio com o pai dela. Fugindo da guerra, meu bisavô trouxe. Depois meu bisavô chegou a voltar algumas vezes. Mas a mãe da minha mãe, sozinha no porão de navio. Né? Então, veja, isso pra mim é que é empoderamento. Sim, porque, eu também. né? Eu não gosto muito dessa palavra. Eu também Aliás, não tem gosto. alguns jargões Eu respeito, que mas não eu gosto respeito. mesmo. E aí o que acontece? Mas E a minha é isso mãe, aí. Coragem é isso. filha dessa galega, minha avó é da Galícia, né? Não podia negar a raça, né? E aí, quando eu nasci em 70, pronto, entreguei a idade. Ah, não, a gente falou que não ia contar. parece, mas eu nasci em 70. É genético, puxei a mamãe. Que sorte. Aí o que aconteceu? A minha mãe, em 71, eu tinha 1 ano, a minha mãe falou, pro meu pai, quero trabalhar, quero prestar concurso, porque a minha mãe tinha feito faculdade, né? Numa classe de 8 alunos, né? A minha mãe fez faculdade, se formou em 1962, eu acho. Minha mãe é de 40. E aí, em 71, ela falou, já tinha criado meu irmão, né? Meu irmão já tinha 5 anos, 6, eu tinha 1. Minha mãe falou, agora eu quero trabalhar. E meu pai, mas agora, menina sou eu. Minha mãe é menina, tem sua mãe para ajudar. E eu vou ajudar a menina indo trabalhar e vou ajudar a família. E minha mãe ajudou muito, muito. Minha mãe, nessa época, passou em concurso público, foi ser professora do estado, dando aula de português e inglês. E ela ganhava tanto quanto meu pai, que trabalhava em multinacional. Então, eles construíram juntos o que nós temos hoje, né? Que é fruto de muito suor. Então, veja, a minha mãe, em 71, quis ir trabalhar. Meu pai não queria. O que ela fez? Procurou um advogado. E falou para o advogado, ligue para meu marido e diga que se eu não trabalhar, eu vou sair de casa. E meu pai, quando faleceu, há 15 anos atrás, eu mexendo na papelada dele, achei a carta do advogado para o meu pai, chamando meu pai para ir ao escritório, porque ele tinha um assunto sério que a minha mãe estava pensando em deixar o lar. Minha mãe foi trabalhar, óbvio. Meu pai era apaixonado pela minha mãe, pela família, e meu pai falou, não, vai trabalhar. E foi a melhor coisa que ela fez. Então, eu cresci dentro de uma casa em que a mulher, ela era ali parceira mesmo do marido, né? E minha mãe não falhou como mãe, ela fez tudo que ela podia. Por isso, né? Eu tava vendo aquele Léo Efraim, eu adoro ele. E ele fala, né, ele é um psicólogo e fala muito sobre os pais de hoje em dia, as crianças, os adolescentes. E ele diz isso, você vê, hoje em dia, né? Hoje em dia. Mães, não se sintam culpadas por trabalharem fora. Os seus filhos precisam admirar vocês. Imagina isso há 50 anos atrás. Isso, quer dizer, que maravilhoso. Então, né? eu concordo com você. Isso é empoderamento. E aí, o que aconteceu? Com esse exemplo, meu amiga, eu não podia ficar de braço cruzado, né? Claro, eu tinha que trabalhar. E eu amo. E é graças ao meu trabalho que eu consegui colocar meus filhos onde eles estão. A minha contribuição foi enorme, né? E eu até brinco com eles. Se vocês derem certo, a responsabilidade é toda minha. Se vocês derem errado, é minha também. Mas é brincadeira, é deles, né? Porque as escolhas são deles, né? Sempre. Tanto pro bem quanto pro mal. Com né? certeza. A gente dá a formação, né? Mas é isso. Então, falando disso, e você também foi ter filhos mais tarde. Eu tive meu primeiro com 31, mas era isso. Eu primeiro queria ganhar, porque meu objetivo não era ganhar dinheiro, né?
eu queria ganhar dinheiro, né? Então eu queria ser independente, eu queria viajar ao mundo. Eu tive a vida que eu quis. A gente acredita. Isso é muito legal. Isso é muito bom demais. Você poder falar, tive a vida que eu quis. tive a vida que eu quis, sim. Tive a vida que eu quis por muito tempo. Hoje também eu tenho a vida que eu quero, porque a gente tem a vida que a gente quer, que a gente merece. E que a gente merece. Exatamente. Mas eu tive, sim. Eu trabalhei em multinacional, eu viajei muito a trabalho. Eu tinha era uma loucura, era uma canseira, era uma coisa. Mas assim, tinha um glamour, sabe? Que é uma coisa que eu sempre quis ter. Que no fundo, todo mundo via. Não, e você até hoje é glamurosa, né, fofinha? Não, mas você é muito mais, né, querida? Né? Você é super glamurosa. Não, agora eu vou falar um negócio. Kiki chegou como pra gravar hoje aqui? Eu cheguei primeiro, óbvio, né? Porque Kiki, se não atrasa, não é Kiki, não, né? É verdade. Então, eu cheguei primeiro, e aí sentei coordenando Kiki. E eu falando, gente, Kiki tá atrasada pra variar, mas tem que ser Kiki, e é a Kiki, né? Se não fosse assim, não seria Kiki. Bom, aí daqui a pouco eu escuto um pneu, sabe aquela freada de pneu? Eu falei, é a Kiki. Ela quase... É porque a pessoa é maluca. Ela quase deu no muro a hora que ela chegou aqui. Eu errei. Aí desce do carro com 3 bobs assim no cabelo. Eu ainda brinquei com ela. Você vai fazer o pod de Minha bob? mãe é uma peça. Essa é a Kiki. Então, e aí, glamurosíssima. Em 2 minutos é coisa de bailarina, isso. Então, isso que eu falo, isso é coisa de bailarina. Coisa de bailarina que eu sei bem. A gente vai ali, solta o bobinho, arruma, tá linda, né? Aqui embaixo pode estar tudo feio, né? Pode estar. É que nem quando você trabalha em casa, né? De home office, aqui embaixo é calcinha, bermuda. Verdade. Não é o caso, tá, gente? Eu não tô de calcinha. Mas poderia ser. E aí, pra cima aqui, toda linda. Camisa, lenço. Blusinha, né? É isso aí. É isso aí. Mas e aí? Continua. É que eu não podia deixar de falar, né? Claro que você não ia deixar isso passar, eu tinha certeza. Mas é isso aí. Então eu tive a vida que eu quis, né? Que eu busquei. E às vezes eu me pego, assim, tem um poema do Mário Quintana que ele... Ai, como ela é chique, eu sou muito fina. E que ele fala isso, que ele vai visitar a mãe na cidadezinha lá que ele morava, e aí ele vê o quadro dele, criança, na parede. Assim, o que será que esse menino pensa de mim hoje? De mim hoje, né? Aí eu fico até arrepiada. Mas assim, eu tenho a sensação... Então a menina hoje... Fala assim, puta, você foi burra em algumas coisas, mas na maior parte das coisas você fez tudo o que você queria. Olha que delícia. É isso que eu posso dizer, assim, da minha vida, da minha carreira. Eu fui buscar, sim, a minha realização profissional. Eu vi algumas amigas, como você falou, a nossa geração é uma geração de buscar realização profissional antes, sem dúvida. Né? Porque uma geração antes, né? Já que você contou a idade, vou contar também. Eu vou fazer 54 e as minhas amigas de 64 são amigas que pensavam em casar. Em casar, em ter filho. A gente queria, mas não era a coisa mais importante. Mais importante era a gente ter trabalho, ter profissão. Sim. Né? E eu tenho amigas até que sonhavam casar, mas elas não deixavam de lado a realização profissional, né? E no teu caso, você escolheu isso, né? Então acho que isso facilita muito. Falando desse olhar pro eu, né? Pra Daniela menina, né? A Daniela menina, no início, ela não teve muitas escolhas. Foram imposições, porque a Daniela menina sonhava e fez de tudo para ser bailarina. É verdade, né? E a Daniela menina, né, recebeu um diagnóstico de saúde que não podia seguir com a carreira de balé, que era uma coisa que eu me dedicava, né? Eu tinha as unhas e os dedos do pé machucados, não como a gente vê hoje, né? Que hoje o pessoal posta aquelas unhas de quem é profissional, podres, aqueles dedos praticamente podres, não chegava tanto. Meu namorado, né? Até outro dia falou assim, nossa, olha esse sei lá o que era um feed, alguma coisa de alguém mostrando os pés dos bailarinos. Eu falei, gente, não cheguei nunca a esse ponto. Mas pra mim... Você era menina também, não deu tempo. Cheguei, não, com 16, 17... né? Já começa a profissionalizar. E aí foi teimosia, porque eu já não podia continuar. Já tinha o problema na coluna. Já tinha. E aí... Teve uma hora que eu recebi o diagnóstico, fofinha, não dá mais, você escolhe ou ser bailarina e morrer com 30 anos... ou durar mais tempo e aí não sabe aquela coisa trocar, né? Da escolha, aprender né? Depois eu fui entender e hoje eu agradeço imensamente a Deus. Isso é uma graça, né? Hoje eu falo realmente graças a Deus, porque eu não sei como é que teria sido, né? Então tudo tá certo. Pode dançar como né? hobby, né? É isso como aí. Você fez, a gente como pode tudo, né? A gente pode tudo com limitação, com, né, aquilo que a gente não tem condição de fazer, né, com muita, a gente vai na nossa possibilidade, isso né? mesmo. E aceitação. É isso mesmo. Eu tenho uma triste notícia pra você. O que, amor? Nosso tempo tá acabando. É porque você fala muito. A culpa é minha. Sempre a culpa é minha. Não, a gente fala demais, né? É muito bom. Não, mas é muito bom. Bom. Eu acho que
a gente acabou falando do que a gente tinha se proposto a falar. É isso. Porque a gente tem que... Gente, isso é muito É muito chato. assunto. Porque a gente tem que limitar um negocinho a um negocinho assim, É. ó. O advogado tem que ter poder de síntese, eu sei. E a gente aprende isso na Fato, faculdade, né? Mas tem hora que é tanta coisa pra falar, né? É isso. Mas enfim, vai ficar pro próximo, né? Onde a gente troca de lugar de novo. Aqui é um troca-troca absurdo. No próximo, a gente ainda não vai ter nenhum convidado, mas depois teremos. É. Nesse próximo, a gente tá ainda com a ideia de falar mais um pouco, né? Sobre alguns temas que a gente acha importantes. E aí, depois a gente vai ter gente aqui com a gente, né? É isso. Mas é isso, gente, ó. Tá próxima. Kiki, muito Obrigada lindona. a você, Né, maravilhoso. eu queria que ela tivesse entrado de Bob, mas ela não quis. A próxima eu venho de Bob. Obrigada, viu? Obrigada. Beijão, gente. Até mais.